Olá, eu sou o Thiago, sou mestre em psicologia e eu mudei de ideia sobre autoajuda. Por muito tempo eu fui alguém que reclamava da autoajuda, criticava a autoajuda. E eu ainda sou, na verdade, grande parte da autoajuda. Mas tem um detalhinho aí que é importante. É que a autoajuda em si, ela é um termo que dentro dele tem pelo menos duas formas de autoajuda. Porque autoajuda, se você pensar tecnicamente, pensar num termo, na minúcia, ela é o quê? Né? Por exemplo, um livro de autoajuda. É um livro que eu pego, eu leio, aprendo e isso me ajuda. Né? Eu estou, entre aspas, eu estou me ajudando sem a ajuda direta de outra pessoa, imediata. Né? Isso pode se chamar isso de autoajuda. E inclusive eu tenho um livro, né, que você pode pensar que é isso, que é a Psicologia Prática, é um livro de técnicas que é para você aplicar na sua vida, né? E dos fundamentos da ideia por trás é que esse tipo de conhecimento e aplicação, mudar a vida com psicologia, não seja só restrito à psicoterapia. Então, aí pode ser. Só que, de um modo geral, refere-se à autoajuda, a gente fala de autoajuda zoada, né? Um otimismo muito louco, uma motivação não sei da onde que tira, uma coisa de sucesso e você vai conseguir também, todo mundo consegue, basta acreditar, basta pensar positivo, sei lá, essas coisas assim. Isso aí eu não gosto. Isso aí porque não funciona direito, né? E eu até fico com o pé atrás de muitos termos, por exemplo, pensar positivo é um termo que me embrulha um pouco. Só que, por exemplo, esses dias eu escrevi um artigo lá para o site que era sobre pensar positivo de forma realística, né? E eu tenho que lidar com essa minha ojeriza ao termo, porque por mais que eu seja uma pessoa mais realista, pessimista, pensar positivo é útil, né? Tem várias consequências boas. Então, só que tem formas e formas de fazer. Então, tem formas que funcionam, tem formas que não. E muito, muito, muito da autoajuda é formas que não funcionam. Né? Vou chegar em frente ao espelho, fazer pose da Mulher Maravilha e falar que eu sou foda 1000 vezes. Vai melhorar? Talvez funcione um pouco se você acreditar nisso, pode funcionar por um momento. Só que assim, em geral, não é uma boa forma. É uma forma da gente. A gente se ilude muito com essas coisas muito simplistas. Então, assim, e teve uma época que no meu site de psicologia, eu colocava lá, ao maior site do Brasil, de psicologia do Brasil, sem autoajuda, né? Que, assim, pensando em número de visitantes na época, e excluindo os sites que tinham essa pegada que eu não gosto, que eu considerava que era a autoajuda toda, eu falei, não, meu site, pelo que eu vi, pelos dados mesmo de visitantes, parece que é o maior. Pensando mais numa psicologia científica, mais séria, mais acadêmica também. Só que aí depois eu fui percebendo que é uma coisa que muita gente não chega a perceber, e aí tem dois grandes grupos, né? O grupo pró-autoajuda ingênua, que acredita muito nessas ideias, não é uma crítica às pessoas. Porque pode ser que elas não sabem ainda avaliar bem o conhecimento. Né? E tá num livro bonito e tal, falar, você repete 1000 vezes em frente ao espelho. A pessoa acredita, é normal. E até por isso que é importante a gente falar disso, e a crítica no sentido de construir melhor as coisas, o conhecimento. Não é para falar mal de ninguém, não tô nem para ninguém que fala disso. Tô falando do tema, do que é falar do conhecimento. É uma questão sobre o conhecimento, não é sobre pessoas. E tem uma galera, por exemplo, muita gente da psicologia que, né, acha que é uma psicologia mais séria, né? Não gosta, fala, isso é autoajuda, não presta. Só que não é assim, né? A autoajuda envolve a autoajuda zoada e uma pequeníssima, pequeníssima parte de autoajuda boa. Por exemplo, o sistema de saúde britânico, né, nacional lá, que é muito bom, eles têm recomendações de livros de autoajuda para questões psicológicas. Né? Por exemplo, trauma, luto, são livros bem fundamentados, baseados em ciência, que
são muito diferentes de qualquer livro, né? Pegar um livro e falar, se você tá de luto ou com trauma, vá pro espelho, pose da Mulher Maravilha 1000 vezes. Saca? É muito diferente, né? Então, existe uma pequena parcela, só que pouca gente conhece essa pequena parcela. Porque né, tem essa pequeno problema também, que a autoajuda mais ingênua, né, às vezes o pessoal nem faz de maldade, as pessoas acreditam nisso. Né? Eu fico no espelho 1000 vezes por dia falando que eu sou foda e funciona pra mim. Talvez funcione, pode ser uma ilusão, um viés, uma distorção cognitiva. Pode ser que funcione razoavelmente para ela e não funcione para trilhões de pessoas. Então, tem muitos poréns aí. Só que essa parte da autoajuda investe muito em publicidade. Então, muita gente conhece só essa parte. Você vai no aeroporto, na banca de jornal, no mercado, você dificilmente vai ver um livro de autoajuda baseado em ciência. Também porque é mais difícil. Não é difícil fazer promessas tão milagrosas. Então, enfim. Só que existe isso. Então, por isso, eu mudei a minha ideia sobre autoajuda. Porque eu aprendi que autoajuda em si é um termo que fala de um monte de coisa diferente. Né? Se dividir em duas partes, tem uma grande parte que é ruim, não serve para muita coisa. Tem uma pequena parte que é útil. Um adendo, né? Até essa autoajuda que não serve muito, que não é muito baseada em uma boa base científica, pode funcionar um pouco para algumas coisas, né? Pode te dar uma motivação, e essa é uma questão difícil de entender a princípio, por mais que seja muito óbvio quando você percebe. Os seres humanos, eles não se guiam necessariamente pela verdade. A gente pode se guiar muito bem por ficções a vida inteira e, inclusive, viver bem por causa disso. E a gente pode ser mais positivo e ficar mais feliz e mais motivado por ilusões. E podem ser ilusões diversas. E eu não estou dizendo que isso necessariamente é ruim. Esse é um papo difícil mesmo. Né? Se você ficou confuso, normal. Só que assim, particularmente, eu prefiro muito mais investir no que eu sei, que tem mais base para funcionar bem, e eu vou investir ali. Né? E eu vou recomendar isso, e eu vou fazer isso, como no caso do livro, Psicologia Prática. Eu não vou ter um monte de técnica milagrosa que eu poderia prometer que vai resolver sua vida, mas não vai. Então eu não consigo colocar. Eu vou fazer o que pode funcionar realmente. Tem base, tem estudo, tem... uma outra parada, realmente. Se você quiser dar uma olhada, o livro está embaixo no link, ou você acessa universodapsicologia.com/pp, né, de Psicologia Prática, e vai te direcionar para lá. E você tem uma página explicando os módulos do livro, tem um monte de capítulos sobre ansiedade social, fobia, produtividade, só que né, sem essas loucuras. É uma parada mais séria, no sentido... Não séria, chato, né? Porque é bem morado, inclusive. Escrever eu não consigo, acho que isso é mais interessante né, nesse sentido. Daí é esse negócio, é diferente. Né? Eu mudei minha visão, eu acho que espero contribuir para você pensar a respeito, pelo menos. Né? Pelo menos ficar com a ideia cravada ali de será que toda autoajuda é ruim? Talvez não. Né? Agora, aprender a avaliar é um pouco difícil. Né? Aí é uma boa você, caso você... É difícil né? Saber avaliar o que é bem fundamentado ou não. Em psicologia isso é mais difícil ainda. Dá para recomendar ter boas referências. Gente que está comprometido em estudar decentemente, que tem uma preocupação com a qualidade do conhecimento. O ponto central é isso. Qual que é a qualidade do conhecimento? Não só né, vender livro, não só... é o que eu gosto dessa ideia, porque essa teoria é linda. Ok, mas... né, eu gosto de um monte de teoria e tem ficções interessantes que eu gostaria de acreditar, vou chegar no espelho e fingir que sou Mulher Maravilha e vai ficar tudo bem, mas se não funciona, eu vou investir no que é mais realista, né? Parada é essa. Qualquer coisa também, troca ideia comigo, né? Instagram, pode mandar uma mensagem lá, qualquer dúvida, qualquer comentário, fala aí também o que você acha disso. O que você acha de autoajuda, se você leu algum livro que te ajudou.
Porque pode ser assim também, mesmo nesses livros que não tem boa base, às vezes ele faz sentido para você, ele te ajuda de alguma forma. E tá tudo certo, né? Só que é mais uma questão talvez de eficiência, né? Às vezes você pode... Se o livro não tem boa base, você tira uma coisa ou outra de útil, muita coisa é ilusão, muita coisa não vale. Se você tem gente preocupada com a qualidade do conhecimento, você tem mais benefícios com aquele livro, por exemplo. Então o custo-benefício é maior no sentido de produzir mudanças reais, né? A ideia do Psicologia Prática, por exemplo, é isso. 107 técnicas para mudar a sua vida. É um título, né, meio marqueteiro também. Só que a ideia é realmente, um monte de técnica para você aplicar para o negócio funcionar, na real, né? E inclusive me fala, né, se você lê o livro, o que você achou e tentar aplicar, me comenta também. E compartilha aí com mais gente que precisa saber sobre o lado bom e o lado ruim da autoajuda. Beleza? Um abraço.